Olá, eu sou a professora de inglês Juliana Batista e hoje eu vim falar como que nós, professores de inglês, podemos dar uma aula sobre cores. Como que a gente pode ensinar os nossos alunos as cores em inglês de uma forma dinâmica e criativa. Eu estive pesquisando um pouco na internet sobre como ideias de aula, exercícios, e a maioria das coisas que eu encontrei era apenas voltada para o ensino maternal ou para o ensino infantil. Então eu fiquei me perguntando como que a gente pode fazer essa aula para os alunos um pouquinho mais velhos, que são aqueles do 5º ano, do 6º e do 7º, sem parecer que é uma brincadeira infantil demais. E falando um pouco infantil demais, qual é o problema da gente dar uma aula infantil demais para o nível da nossa turma, para a idade da nossa turma? Eu me lembro uma vez, na escola que eu trabalhava, que um professor, ele chegou todo feliz na escola, ele falou que finalmente tinha encontrado exercício, material para a aula que ele queria, ele tinha encontrado na internet. Mas o que o professor não se atentou é que ele tinha escolhido uma atividade que era um pouco infantil demais para a turma dele. E eu me lembro que ele só tinha programado essa atividade para a aula dele, e ele foi dar a aula dele. Porém, a atividade era muito simples para os alunos dele, então em torno de 10, 15 minutos, os alunos já tinham finalizado tudo o que tinha para fazer. E o professor não tinha se programado para dar um novo conteúdo, ele não tinha mais matéria para passar, e ele ficou perdido. E em pouco tempo a turma começou a fazer barulho, porque eles estavam ociosos, e o professor, desesperado, teve que ir correndo ver se o professor de educação física cedia um espaço da quadra para que eles pudessem jogar e os alunos pudessem se distrair sem atrapalhar as outras turmas, porque eles estavam fazendo barulho, conversando, eles estavam ociosos e isso causou um grande problema para o professor. Então isso mostra o problema da gente colocar uma atividade muito infantil para os nossos alunos que estão mais avançados. Eles terminam a atividade rápido, eles acabam não retendo a quantidade de conteúdos que a gente espera que eles retenham e eles acabam ficando ociosos, eles acabam ficando sem ter o que fazer e acabam se distraindo com outras coisas, conversando, fazendo bagunça. Por isso, eu resolvi pensar e bolar uma aula de como nós podemos ensinar cores em inglês para as turmas que não são tão novas, para as turmas que não são infantil e maternal. Como que a gente pode dar uma aula para um 5º ano, para um 6º ano ou até um 7º ano, de uma forma que seja dinâmica, que seja criativa, que o aluno aprenda e ao mesmo tempo se divirta. Então eu preparei um PowerPoint e vou abrir para vocês, vou mostrar para vocês. Certo, esse é o PowerPoint Colors em inglês. Lembrando que Colors em inglês a gente tem colors, do jeito que está escrito aqui no PowerPoint, ou temos colors com U. A diferença é que uma é escrita britânica e a outra é escrita americana. Então, quando você for pesquisar sobre o tema colors, você vai achar das duas formas, tanto com U como sem U. As duas significam a mesma coisa, a única diferença está no país a qual se refere. Certo, então colors, vamos lá, a primeira parte do ensino de colors. Como a maioria de vocês que já estão me acompanhando percebem, eu gosto muito de usar imagens na hora do ensino. Eu acho que principalmente em cores, se a gente não utilizar as cores mesmo para mostrar, para demonstrar, pode ser que a nossa explicação fique um pouco vazia, pode ser que o aluno tenha um pouco mais de dificuldade para associar a cor com o nome em inglês, com a pronúncia. Então, eu gosto muito de trazer pelo menos de uma forma simples, igual está aqui no PowerPoint, pelo menos as bolinhas com as cores corretas, ou quadradinhos, ou pelo menos uma ilustração simples, alguma coisa que ajude o aluno a relacionar a cor com o nome em inglês. Então, eu gosto sempre de fazer com que os alunos pronunciem junto comigo, eu peço para que eles pronunciem palavra por palavra. Então eu peço para a turma, vamos lá, vermelho em inglês é red, repitam comigo, red. Peço para que todos repitam. Se eles estiverem um pouco desanimados, que às vezes é comum a gente encontrar os nossos alunos um pouco cansados, então eu peço, eu faço aquela brincadeira, tipo, falem mais alto, vamos lá, não estou ouvindo direito, como é que fala?
Red, isso, mais alto. Red, beleza, vamos pro próximo. Yellow, yellow. Então eu gosto de passar cor por cor, repetindo com eles, pronunciando com eles. E é de extrema importância, porque os nossos alunos, eles memorizam com os sons, falando, observando as cores. Eu acho muito importante. Depois que a gente passar com eles por todas as cores, pronunciando as cores, não podemos esquecer de pedir que eles anotem a tradução e, na verdade, se possível também os nossos alunos, se eles tiverem nesse material deles, no livro, eles tiverem já a ilustração das cores, melhor. Se eles não tiverem, se possível, você, professor, imprimir uma folha colorida. Se não for possível, então pedir que os alunos pintem, pode ser com lápis de cor mesmo, mas que eles ilustrem para ficar melhor gravado na mente deles as cores em inglês. Então, depois que a gente trabalhou isso, também é importante a gente trabalhar as variações da cor. Então, por exemplo, eu gosto sempre de explicar para os meus alunos como se fosse uma fórmula. Qual é a fórmula para eu falar azul escuro? A fórmula é usar dark na frente da cor. Então, azul é blue, então dark blue, azul escuro. Qual é a fórmula para eu falar azul claro? Então, eu preciso colocar light na frente da cor. Então, light blue. Eu gosto bastante de fazer como se fosse uma fórmula. Então, eu brinco com eles, certo? Então, já que vocês aprenderam a falar o azul escuro e o azul claro, como é que eu falaria verde escuro? Lembra que eu falei? É como se fosse uma fórmula. Tem que colocar o dark na frente da cor. Então, vamos pensar, o verde é green, então dark green. E agora, o verde claro? A gente tem que sempre ir estimulando esse raciocínio do aluno, estimulando para que o aluno ele entenda como que funciona, como que são formadas as cores em inglês, qual é a relação que elas têm. Dessa forma o aluno vai compreender melhor. Então a gente vai fazendo o aluno raciocinar. Então, o azul escuro é dark blue, o verde escuro é dark green e assim por diante. O azul claro é light blue, o verde claro é light green e assim por diante. Interessante a gente trabalhar esse aspecto também da derivação das cores. Se a sua turma for uma turma mais avançada, você pode, além dessas cores que eu mostrei aqui nesse primeiro slide, você pode acrescentar aquelas cores que são mais difíceis, entre aspas, né? Que são o dourado, o prateado, o lilás, o bege, essas cores que são pouco utilizadas, por assim dizer. Certo, depois que a gente passou por esse processo de memorização do aluno, que ele escreveu, que ele se familiarizou com as cores, vem o exercício que eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas, que é o exercício de memorização. A gente vai ajudar o aluno a memorizar, a gente vai trabalhar com ele essa parte de memorização. Mas dessa vez, eu gosto de fazer essa atividade com um contexto. Então, por exemplo, eu vou perguntar para o aluno qual é a cor desse objeto. Mas antes, eu peço que a turma toda repita comigo. The sofa is, e explico que a tradução é o sofá é. Então, eu mostro para eles que agora a gente vai trabalhar um pouco mais dos adjetivos, por assim dizer. A gente vai trabalhar as cores dos objetos. Então, eu repito com eles, primeiramente, a frase do contexto. The sofa is. Peço para que todos pronunciem comigo. Então, depois que eu faço os alunos pronunciar comigo, aí eu escolho um aluno para me dizer qual é a cor em inglês. Então, eu escolho um aluno para me dizer que é red. Depois eu peço novamente, vamos lá, repitam comigo. The mug is, os alunos repetem, the mug is, e eu faço a tradução. Então, the mug is a caneca é, vamos lá, escolho outro aluno para me dar a resposta da cor em inglês para essa atividade. Mais uma vez, eu tenho the bracelet is, então eu peço que os alunos repitam comigo, the bracelet is, e explico que a tradução é a pulseira é. Novamente, escolho um aluno para me dar essa resposta. Mais uma vez, só para exemplificar. Então, the balloon is,
Peço para os alunos repetirem comigo: the balloon is. Escolho um aluno para me dizer a resposta da cor em inglês, que no caso, pink. Certo, então esse é só um exemplo de como a gente pode estruturar uma apresentação, um PowerPoint, para praticar com os nossos alunos, deixar eles mais afiados nas cores em inglês. Claro que também, se não for possível fazer um PowerPoint, você pode levar apenas as imagens e estruturar na hora com eles as frases. Você pode escrever na lousa, pedir que eles copiem e pedir que eles copiem também a resposta correta. Então, tem duas formas de trabalhar essa atividade. Uma que você mostra só as imagens e pede que eles copiem a frase você vai passar na lousa. Ou então, tem essa forma de você criar uma apresentação, um PowerPoint, e aí já vem pronto. Eles, no caso, só colocariam a resposta, né, e também repetiriam a frase. Certo. Agora, eu gosto bastante de intercalar uma atividade dinâmica com uma atividade escrita, porque a gente precisa trabalhar com todos os métodos de aprendizagem do aluno, não só aquela que é para ele se divertir, mas aquela também que ele precisa escrever, memorizar a ordem das letras dentro da palavra, ele precisa relacionar todo esse contexto. Por isso tem uma atividade que eu encontrei aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho essa atividade aqui que eu encontrei na internet, é feito pela British Council. A gente tem aqui Learn English Kids. Aqui está mais focado para o ensino de crianças, mas ele abrange até uma certa idade, como o 6º ano. Aqui a gente tem o espaço para o aluno colocar o nome dele, o número, tudo bonitinho. Então, nós temos a primeira atividade. A primeira atividade, como vocês podem ver, o aluno vai ter que colocar, embaixo de cada cor, ele vai ter que colocar o nome dela. Aqui já tem uma dica, que são os nomes das cores já estão ali nesse quadrado laranja, nesse retângulo laranja, já estão aqui, e o aluno vai preenchendo aqui. Então, essa é uma atividade que vai ter que ser impressa, com tinta colorida, para os alunos poderem responder. Então, aqui nós temos as cores para os alunos preencherem o nome. Na atividade número 2, os alunos vão ter que relacionar o objeto com a cor que eles possuem. Então, ali a gente tem uma cereja. A cereja está relacionada com red. Nós temos uma estrela, que provavelmente vai estar relacionada com yellow. Nós temos um porquinho, que provavelmente vai estar relacionado com pink. Então, os alunos vão fazendo essas setas. Na atividade 3, os alunos vão ter que usar um pouco do lápis de couro, do giz de cera, do que eles tiverem, para falarem sobre as cores. Então, ali a gente tem, por exemplo, o exemplo já está ali, que é red, tem um pincel pintado com a ponta vermelha, tem o pincel pintado com a ponta amarela e a junção dos dois dá laranja. Então, ali embaixo já está escrito red plus yellow equals orange. Ok. Depois do lado nós temos o blue, que o aluno vai ter que pintar, plus red, que é mais o vermelho, o aluno vai ter que pintar também, vai dar qual cor? E mais 3 atividades similares. Então, uma atividade que o aluno vai ter que pensar um pouco, não é uma atividade tão difícil, por isso que eu falo que vai ser pode ser ali um 5º, um 6º ano. E, por fim, tem uma atividade que o aluno vai ter que desenhar. Nessa atividade, nós, professores, vamos ter que acompanhá-los. Por quê? Nós temos uma sequência de solicitações para que o aluno desenhe nesse quadro. E eles vão desenhar como se fosse, por assim dizer, um monstro. É só para ilustrar, porque eles vão brincar bastante com as cores. O primeiro pedido é para desenhar um grande círculo para fazer uma cara. Depois, desenhar um nariz roxo. Depois, desenhar 3 olhos verdes. Depois, desenhar uma boca rosa e uma boca vermelha. Depois, desenhar 6 orelhas azuis. Colorir a face de amarelo. E, por último, desenhar um cabelo colorido. Então, aqui vai dar realmente como se fosse um monstro mesmo. É uma atividade bem legal, mas também é uma atividade que não devemos basear nossa aula toda em cima dessa atividade. É uma atividade que os alunos vão terminar rápido. É uma atividade tranquila, apenas para exercitar os nomes das cores em inglês, para que eles fiquem mais familiarizados.
Certo, mas se você acha que a sua turma é mais avançada e que essa atividade realmente para eles vão acabar em 2 minutos, então também tem outra atividade da British Council. Tá aqui, olha, ela é denominada como Cores 2. Aqui novamente tem o espaço para o aluno preencher com nome e número. Certo, aqui a gente já tem aquelas cores um pouco mais avançadas, que são, no caso, a gente tem o prateado, a gente tem o dourado, turquesa, temos lavanda, várias cores que são de turmas mais avançadas nessa questão de cores. Eles vão ter que relacionar as cores com os nomes aqui embaixo, eles vão traçar setas. Na atividade 2, eles vão brincar com as derivações de cores, então nós temos ali, ó, o verde claro, o verde escuro e o verde brilhante, por assim dizer, o que seria o nosso verde fosforescente. Nós temos ali, novamente, o aluno vai ter que pintar o azul claro, o azul escuro e o azul fosforescente. E por último, eles vão fazer isso com o rosa também. Agora, essa última atividade, essas duas últimas atividades aqui, elas realmente levam mais tempo para serem executadas. Porque, por exemplo, aqui no nosso canto esquerdo, nós temos uma sequência de uma descrição da imagem que deve ser desenhada aqui no quadro da direita. Então, nós temos ali, ó, 2 crianças estão na praia. A garota está usando uma roupa lavanda e o garoto está usando uma roupa bege, que são roupas de banho. A garota está próxima a um coqueiro com folhas verde escuras. Ela está brincando com uma bola de praia dourada e prateada. Então, como a gente pode ir vendo, essa atividade ela vai trabalhar bem mais. Eles vão ter esse texto para ler e interpretar. Depois que nós vamos ajudá-los a interpretar, depois eles vão ter que vir desenhando e depois do desenho eles ainda têm que seguir a solicitação de cores. Então, a solicitação de cores da roupa de banho da garota, a solicitação de cores da roupa de banho do garoto, das folhas do coqueiro e assim por diante. Aqui tem uma sequência, uma descrição de como eles devem fazer isso. Então, nessa atividade, ela é bem parecida. Os alunos vão ter que desenhar primeiro, nessa parte em branco aqui do quadro. Eles vão desenhar, por exemplo, se eles quiserem desenhar um campo com vaquinhas, eles vão ter que descrever aqui do lado a cor das vaquinhas, a cor da grama, a cor do céu, a cor da nuvem, parecido com o que tinha no exercício anterior. Então, essa atividade vai fazer com que os alunos raciocinem mais, eles vão precisar pensar mais. Essa atividade leva um pouquinho mais de tempo, mas, novamente, como eu já mencionei, a gente não pode focar nossa aula apenas em uma atividade. A gente tem que pensar que os alunos vão levar um tempo, mas a gente pode intercalar essa atividade com uma atividade dinâmica para ajudá-los a memorizar. Essas duas atividades eu vou deixar disponível no grupo do Telegram. Então, se você ainda não participa do nosso grupo do Telegram, não se esquece de acessar. O link está disponível no meu Instagram. Você vai achar logo embaixo da minha descrição. Você vai achar o link para se juntar a nós no Telegram. Vai ser um prazer ter você lá. Eu vou deixar disponível para os professores que quiserem baixar essas duas atividades da British Council. Vamos voltar então para o nosso PowerPoint. Então, voltamos ao nosso PowerPoint. Temos aqui as duas atividades que acabamos de ver em detalhes. Agora vamos para outra brincadeira, que é o que eu estou vendo ou o que eu estou pensando. Eu não sei se você já conhece essa atividade, mas algumas pessoas têm o costume de jogar essa brincadeira quando estão indo viajar. Geralmente com o carro cheio, a gente vendo a estrada, uma pessoa começa, adivinha no que eu estou pensando? E aí todo mundo começa a olhar em volta e começa a fazer perguntas de sim ou não. Por exemplo, é algo verde? A pessoa responde, sim. É algo pequeno? Não. É algo com um tronco de madeira? Sim. Então você está falando de uma árvore? Sim. Essa é a brincadeira de você tentar adivinhar o que a pessoa está pensando por meio de perguntas de sim ou não.
Como a sala de aula é um espaço um pouco restrito, a gente tem pouco objeto, a gente não tem muita coisa para os alunos brincarem, eu recomendo você a pesquisar algumas imagens para tornar a brincadeira mais divertida. Então, por exemplo, aqui no PowerPoint vocês estão vendo, eu separei uma imagem de um campo, como se fosse aqueles que quando a gente está viajando, que a gente vê, né? A gente vê ali um campo verde, tem bastante árvore, tem casinhas, tem as vaquinhas. Lá no fundo parece ter umas rochas, parece ter umas estradas, tem estrada de barro aqui, tem as cercas, tem bastante coisa para os nossos alunos brincarem, né? Com essa brincadeira do adivinha o que eu estou pensando. E do nosso lado direito aqui, nós temos um cômodo que se parece com uma cozinha cheia de objetos. Nós temos um liquidificador, tem o fogão ali, a geladeira está cheia de imã, em cima da geladeira tem objeto, dentro do armário tem objeto, tem vassoura ali no canto, tem sacola de alimentos no chão. Então tem bastante objetos para os nossos alunos brincarem. Eu gosto de separar essa atividade, separar a nossa turma, pode ser metade da sala para um lado, metade da sala para o outro, e fazer com que eles se dividam dentro dos grupos, eles escolham um representante para ir lá e falar assim, adivinha no que eu estou pensando, e a outra equipe vai tentar adivinhar. Eu costumo também restringir o número de perguntas, eu posso falar assim, vocês só podem fazer 10 perguntas para o representante, se vocês não acertarem, a equipe do representante ganha o ponto. O objetivo dessa atividade é fazer com que seus alunos perguntem as cores em inglês. Então, quando eles forem perguntar algo relacionado à cor, eles têm que perguntar obrigatoriamente em inglês. Por exemplo, mesmo que eles misturem um pouco da frase de inglês com português, não tem problema. O nosso objetivo aqui é fazer com que eles memorizem as cores em inglês. Então, por exemplo, eles podem perguntar, o que você está pensando é algo green? Ou o que você está pensando é algo pink? Ou algo yellow? Tudo bem, eles estão fazendo essa junção de português com inglês, mas o importante é a memorização do aluno, é ver se o aluno ele está aprendendo, se ele está gravando o nome das cores e de uma forma bem tranquila, bem light. Depois que a gente fizer essa atividade com os nossos alunos, nós podemos fazer outra atividade que é dinâmica. Essa atividade, não sei se vocês se lembram desse joguinho que está aparecendo aí na tela para vocês. Esse joguinho, o Genius, ele era assim, ele acendia uma dessas cores e fazia uma sequência. Por exemplo, primeiro acendia o vermelho, então você clicava no vermelho, depois ele acendia vermelho e amarelo. Aí você clicava vermelho e amarelo. Depois ele aparecia vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Você tinha que ir fazendo a sequência de acordo com o que ele mostrava. E pensando nisso, tem duas formas da gente trabalhar como se fosse esse jogo, porém com os nossos alunos em sala de aula. A primeira forma da gente trabalhar esse joguinho de sequência de cores que eles têm que memorizar é fazendo uma brincadeira que lembra muito aquela brincadeira que a gente brincava no passado, que era aquela fui na quitanda e comprei um abacaxi. Aí o amigo do lado tinha que falar, fui na quitanda, comprei um abacaxi e um abacate. E o amigo do lado tinha que falar, fui na quitanda, comprei um abacaxi, um abacate e uma maçã. E assim por diante, a gente fazia com a turma toda com o intuito de fazer eles memorizarem. Dessa vez a gente vai fazer a brincadeira com relação às cores. Então, como eu estou mostrando aqui na gravura, na ilustração, tem ali o nosso primeiro aluno. O primeiro aluno, ele vai escolher uma cor. Ele não precisa falar fui em lugar nenhum, ele só vai falar assim, a minha cor é yellow. Então, o primeiro aluno falou yellow. O segundo aluno, ele tem que falar yellow e a cor que ele escolher. O terceiro aluno tem que falar yellow, a cor que o número 2 escolheu e escolher a própria cor. E assim por diante. O número 4 vai falar a cor do 1, do 2 e do 3 e vai escolher a própria cor. O número 5 vai falar a cor do 1, do 2, do 3, do 4 e escolher a própria cor. E assim vai. De acordo, eu gosto de fazer por fileiras para não me perder. É importante a gente falar que os alunos podem sim repetir a mesma cor, o que deixa a atividade mais difícil, mais engraçada, mais divertida. Eles também podem usar as cores mais difíceis, como o silver ou gold. Eles também podem usar as cores derivadas, o dark blue ou o light green. Eles podem escolher, ficar à vontade para escolher.
É interessante que aí cada aluno que vai passando, ele vai se esforçando mais para lembrar as cores que cada colega falou. É bem interessante essa atividade, ela é bem divertida. Ela, por mais que pareça uma atividade simples, é uma atividade que a gente consegue fazer com os alunos mais velhos, sem problemas. Nunca tive problemas fazendo essa atividade em sala de aula. Eles ficam bem atentos porque eles precisam repetir a sequência correta. Outra forma de fazer uma atividade igual ao Genius, que é de memorização de sequência de cores, é a gente dividir os alunos em grupos, a gente divide os alunos em grupos e a gente pede que os alunos olhem para uma imagem, a gente só deixa uns 5 segundos os alunos olharem para uma sequência de cores, parecida com essa sequência que vocês estão vendo aqui no PowerPoint. Então a gente vai deixar os alunos olhando por 5 segundos essa sequência de cores, depois a gente tira a foto, tira a imagem. Então, o que eu gosto de fazer? Os alunos estão divididos em grupos. Eu gosto de colocar aquele sininho de hotel, que eu já mostrei aqui em outro vídeo. É um sininho de hotel. Eu gosto de colocar ele numa mesa em frente a mim, né? Eu coloco uma mesa na minha frente, coloco o sininho de hotel em cima e assim que eu acabo de mostrar a imagem, que eu apago, eu falo valendo e temos os grupos dos nossos alunos que olharam essa sequência. Então os alunos vão, um aluno de cada grupo pode vir, quem chegar primeiro e bater no sininho tem o direito de falar a sequência em inglês. Caso ele acerte, um ponto para a equipe dele. Caso ele não acerte, um ponto para a equipe adversária. Então os dois vêm correndo, eles vão competir pelo tempo, eles vão ter que lembrar das cores em inglês e repetir na sequência correta. Você pode fazer uma sequência simples, igual essa que eu fiz, e misturando as cores e embaralhando, ou você pode acrescentar mais cores, ou você pode diminuir o tempo que eles vão olhar, tudo para deixar a brincadeira mais dinâmica. Então você vai ter que preparar antes da sua aula uma ou mais imagens dessa para poder fazer essa atividade com seus alunos e também ter separado com você alguma coisa para eles se sentirem mais competitivos, como um sininho do hotel que eu falei. Mas o interessante é que os alunos consigam memorizar os nomes das cores na sequência correta. Por último, essa atividade de gincana de cores. Eu estive procurando na internet, tem pouquíssimo material para fazer jogos com os alunos. Então, eu vim com essa ideia da gincana de cores porque é uma coisa que já fiz, que já funcionou comigo. É uma brincadeira bem legal, mas lembrando que antes a gente precisa avisar a coordenação, a direção, precisa deixar o pessoal ciente porque vamos ter alunos correndo pela escola, vamos ter alunos volta e meia fazendo algum tipo de barulho ao redor da escola. Nessa gincana eu gosto de separar os alunos em grupos para eles poderem se sentir mais competitivos, mas não com objetivo negativo, e sim com objetivo positivo deles se esforçarem mais em aprender a matéria. Então, dividiu eles em grupos, eu dou para eles uns 5 minutos, depende do tamanho da escola, uns 5 minutos para eles trazerem um objeto da cor que eu falar. Então, vamos supor, eu falo assim, eu cronometro com o celular, né? Então eu falo assim, olha, 5 minutos para me trazer o objeto da cor blue e bato no cronômetro. Então, novamente, a gente vai fazer com que o aluno escute a palavra, associe com a cor e vão em busca de um objeto na escola inteira que seja azul. Então, eles vão procurar um objeto azul, pode ser uma garrafinha, pode ser um canudinho, pode ser, não sei, uma cadeira, o que eles conseguirem trazer. Ganha a equipe que chega primeiro com o objeto da cor solicitada. Ou então, se der os 5 minutos nenhum da equipe acertou, aquela rodada ficou como 0. A gente passa para a próxima cor. E é interessante que os alunos eles vão ter que fazer essa associação, eles vão trabalhar em grupos, ou seja, eles vão se ajudar mutuamente, eles vão tentar encontrar, eles vão se comunicar melhor. Então é muito importante essa atividade para os nossos alunos. E é uma atividade que os alunos gostam de fazer porque é uma atividade fora da sala de aula, eles costumam a prestar mais atenção, a serem mais receptivos quando a gente faz essa atividade fora da sala de aula. Esse foi um planejamento de aula, como que a gente poderia dar essa aula ensinando as cores em inglês para os nossos alunos
de uma forma dinâmica, de uma forma criativa e sem que seja muito infantil, uma coisa que seja apropriado para a idade e para o nível de aprendizado deles. Espero que vocês tenham gostado e só para lembrar, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, você pode acessá-lo pelo link no meu Instagram. Você entra no meu Instagram, Inglês com Ju, você vai ver que depois da minha descrição você vai ter um link, uma escrita em azul. Você clicando lá, você pode acessar o meu link do Telegram. Acessando o link do Telegram, você vai ter acesso a conteúdos e atividades exclusivos. Então, essa atividade que eu mostrei aqui no PowerPoint vai estar disponível no meu Telegram. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!